Retornamos com o nosso programa Grandes Temas, que hoje debate a condição da população em situação de rua na cidade do Natal e em torno. Temos mais uma participação pelo WhatsApp. O nosso telespectador diz o seguinte: como viabilizar a interlocução das políticas públicas em prol da garantia de direitos a esses cidadãos? Percebemos na ponta que não há uma interlocução entre os atores e algumas resistências. Questão de Jane. E aí já passo a palavra para a Renata, que é do Poder Público Municipal, que possa responder algumas dessas inquietações que nós debatemos aqui e que também inquieta a população em casa. Né? Bem, pegando o gancho da fala de Manuel Sabino e de Vanilson Torres, é importante, né, ter em mente que a política da assistência social, ela vem, né, enquanto política da Seguridade Social, como uma peça, né, um tripé para que funcione, né, as outras políticas que relacionam, né, com ela. Na verdade, o formato burocrático do nosso Estado é que cada serviço ele venha a prestar o seu papel e um contrarreferenciando o outro, né? Enquanto Prefeitura do Natal e a questão da política, né, para voltar à população de situação de rua, nós sabemos que a política não é algo acabado, né? Ela está em construção. Sobretudo essa política da população voltada à questão da situação de rua, que nós falamos até que a situação de rua, a questão da vivência da situação de rua e do estar, né, na rua, né, como espaço de permanência. Então, elas acontecem de 3 fases. Então, é necessário que haja o cofinanciamento do Estado do Rio Grande do Norte, até para essa questão da regionalização dessa política. Nós sabemos, né, desde o artigo 1º, né, do Decreto 7.053 de 2009, que é uma população transeunte, uma população nômade. Inclusive, segundo dados do DIMAPS, né, que é um departamento que faz o mapeamento, né, dos serviços da assistência social no município, 25% da população que transita do Centro Pop e albergue municipal, né, que é a unidade de acolhimento noturno, é dos estados do Nordeste. Né? Então, deveria existir o serviço regionalizado para essa população que assista, né, todas essas nuances. Inclusive, no Centro Pop, nós tivemos presença de pessoas de outros países, né, do Peru, da Colômbia, da Venezuela. Então, é importante que haja esse fluxo e que o Estado possa fazer o mapeamento, né, dessa situação, algo oficial dessa população em situação de rua e que tenha colaboração técnica, né, para a questão, né, dos profissionais, da educação continuada, né, de tudo que é preconizado no Sistema Único de Assistência Social. A grande questão aqui, que foi até ressaltada na fala da Jane, né, no WhatsApp, é que essa interlocução ela precisa vir de diversos atores. É louvável, né, que o movimento de população de rua esteja ali, né, fomentando esses espaços e que contribuam enquanto sociedade civil de controle social dessa política. Acho interessante até a fala de Vanilson quando ele disse que são os primeiros usuários que estão participando dos conselhos de assistência social, mas gostaria de ressaltar também que esses usuários também adentram os espaços do Conselho de Habitação, adentram os espaços do Conselho Estadual de Saúde, entendeu? Que do Conselho Municipal, que eles possam articular mesmo e tomar posse dos espaços, né, que são pertinentes a essa política. Também ressalto também que há os repasses do governo federal que, no momento, né, não está acontecendo. Então, o município do Natal está arcando sozinha com a população que só faz aumentar devido à conjuntura que nós estamos vivendo de desemprego. Nós temos usuários do Centro Pop que são universitários ou de ensino superior incompleto, né, ou de formação técnica.
Então, aquela roupagem que dizia que a população em situação de rua eram pessoas drogadictas, pessoas que tinham uso abusivo de substâncias psicoativas, ela está sendo um pouco deixada de lado. Está vindo pessoas, atores diferentes que caíram em situação de desemprego, que vieram buscar a vida em Natal, de outros até municípios do estado, e não conseguiram êxito. Então, é importante ter, né, ver essa dinâmica, que enquanto os centros pop do país estão sendo fechados, nós estamos contra a corrente. Né? Eu acho que tem um fator importante, né, também de lembrar, é que nós temos uma política nacional para a população em situação de rua, que foi implementada por força do movimento, mas nem no nosso município, nem no nosso estado, existe uma política oficial. Né? Nós não temos ainda implementado aí uma luta junto ao Poder Legislativo para a implantação de uma política, para que hajam projetos de lei que implementem a política. Porque na política iria se garantir, por exemplo, a existência, que é a preocupação da telespectadora, a existência de um comitê intersetorial, que seria responsável, portanto, por fomentar a articulação entre as políticas públicas para atenção a essa população, para também fazer frente, teria aí um conselho específico, né? Porque nós temos o movimento, nos últimos momentos, a gente tem acompanhado, né, na nossa região, tem tido um avanço no seu empoderamento, né? Porque tem ocupado os conselhos estadual de drogas, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Assistência, o Conselho Municipal sobre Drogas, todos esses conselhos do controle social, o movimento tem assento, os usuários de pessoas em situação de rua têm assento, mas isso não se configura como força efetiva se a gente não tem uma política específica que nem deveria existir, que a gente fica pensando que absurdo a gente precisar de uma política específica para uma população em situação de rua. Ora, se a política de saúde já devia assistir a todos, ela é universal. Se a política de assistência deveria assistir a todos, é universal. Mas, infelizmente, não é. Porque as políticas universais, elas não são universais, elas têm barreiras de acesso, elas não atendem toda a população da mesma forma. Elas não são... não conseguem efetivar o princípio da equidade. Né? Então, isso gera uma série de problemas. Então, precisamos de uma política específica, infelizmente, por força disso. E aí a sensibilização, portanto, para que isso exista. Né? Na verdade, a gente no Brasil, a gente tem um fetiche por lei. Né? A gente vive uma ditadura do juridiquês. Né? Eu tento evitar ao máximo a linguagem da minha profissão, que eu acho extremamente pedante. Né? E eu acho que a gente deve falar de uma forma que toda a população entenda. Infelizmente, há essa necessidade. A gente até encaminhou um projeto de lei para o deputado Mineiro, que ele está analisando para propor. Eu acho que a gente deve fazer isso também junto ao município. Esse projeto pode ser modelo para apresentação para o município. O Estado, né? Já peço aqui ajuda. Não, claro. Né? Para a gente encaminhar isso aí, para formalizar isso aí. Os atores. E eu queria dizer também que essa interlocução, que as duas perguntas do WhatsApp foram preocupadas com essa interlocução. Verdade. Essa interlocução, quem tentou fazer e conseguiu fazer por algum tempo foi o CDRH, que criou o fórum, e foi aí que eu comecei, antes mesmo de existir um núcleo na Defensoria, voltado para isso. Eu até como pessoa física, eu fui lá emprestar a minha solidariedade, da minha mão, ao movimento chamado pelos amigos. E foi muito bacana, porque chamava representantes de vários órgãos. Claro que vários órgãos não mandavam, tudo. Demoraram para chegar um pouco. Mas havia uma conversa de vários setores, e essa conversa intersetorial é importantíssima, porque às vezes você tem dois programas paralelos fazendo a mesma coisa, e você pode somar esforços para isso. A gente chamava nesse fórum representantes do Estado, representantes do município, e a gente conseguia conversar e pensar em soluções. Fizemos 2 seminários, não foi isso? 3 seminários, bem interessantes, né? Porque do terceiro eu não participei. E isso aí é importante retomar. Né?
eu faço parte de um comitê de combate à LGBTfobia que é mais ou menos nesses moldes. Políticas afirmativas, eu acho que a gente tem que buscar isso aí de alguma forma, mesmo que não seja, não dê para esperar a lei, talvez por um decreto, como foi feito na LGBTfobia. Vamos nos juntar e buscar isso aí, porque essa interlocução é importantíssima. Certo. Queria só acrescentar mais um detalhe sobre o que foi falado também, que é uma inversão que há dessa questão do financiamento das políticas, na verdade. A maior parte das políticas eram financiadas pelo governo federal e agora com a crise, onde eles cortam justamente nessa parte mais sensível, né? E a gente está vendo agora o município tendo que arcar com isso aí. Agora, se você olhar, observar bem, é função primordial do município. Mas como a gente está falando de solidariedade, né? De um dos princípios dos fluxos, todos têm que se unir. Afinal, é na Constituição que diz que a gente deve buscar a erradicação da pobreza. Sim. É obrigação de todos, da República Federativa do Brasil. Então, ao invés de ficar apontando, né? A prefeitura podia fazer mais, podia, né? Mas todos poderiam fazer mais. E todos têm que se unir para fazer mais. Ou seja, historicamente no Brasil, essa população teve seus direitos negados sempre, né? Não só a população de rua, vale salientar. A população brasileira, estamos enfrentando agora esses momentos aí terríveis, né? De direitos sociais sendo retirados, a cada amanhecer é um direito a menos. E assim, que bom que esse movimento surgiu, eu acho que surgiu no momento certo. Porque, eu vou ser sincero, eu estava nas ruas, eu não sabia que eu tinha direitos, eu não sabia quem eu era, eu só sabia que estava na rua. Mas no momento em que, e isso é importante passar para os telespectadores, para a população de rua, para setas, para todos os órgãos que trabalham com essa população. No momento em que alguém confia em você, como confiar em mim, aí eu vi o valor ou o que eu poderia contribuir para com essa população. Porque alguém naquele dia, lá da Praça da Ribeira, que Ana falou assim, não, a gente nasceu com um movimento, mas vale salientar que esse movimento surgiu em 23 de outubro aqui em Natal, de 2012, na Praça Augusto Severo, num evento chamado População de Rua, Vivência de Rua, Somos Invisíveis para Você, perguntava. E ali eu surgi, fui escolhido pela população para representá-la. Mas eu não conhecia nada dos meus direitos. Mas alguém confiou em mim. Alguém disse, olha, tu vai conseguir. E é por isso que até hoje nós lutamos por essa população. Assim também, dizer o seguinte, que estamos ocupando alguns conselhos, sim. O Conselho de Assistência Social do município, estadual, de polícia sobre drogas. Estamos ocupando o Conselho Nacional de Saúde, a maior instância do controle social no Brasil. Eu represento esse conselho, eu estou como conselheiro nacional, pelo movimento nacional. É uma conquista histórica para a população de rua, que nunca tinha tido antes essa perspectiva. Mas é que isso aconteceu por quê? Porque alguém confiou, seja o CRDH, seja a Defensoria, os apoiadores, os trabalhadores. E eu acho assim que a população de rua, os usuários e os trabalhadores têm que se unir nessa luta em prol de defesa de direitos. E isso, eu quero ressaltar uma situação que nos preocupa enquanto população de rua. O adoecimento dos trabalhadores dos serviços assistenciais para essa população. Hoje, e Renato sabe disso, o Centro Pop e até o albergue, alguns profissionais pediram transferência, alguns profissionais foram exonerados, alguns profissionais estão sem perspectiva. Por quê, Sérgio? Eu vou te dizer. Porque não há uma política de saída das ruas, não há uma política que faça com que esses trabalhadores possam ver a emancipação dessa população, e isso adoece. Isso deixa o cidadão, o trabalhador doente. Então, eu pergunto até a Secretaria Municipal de Assistência Social, o que ela pensa disso? O que ela está fazendo para que isso não venha acontecer? E eu acho assim, eu não sei se a Renata poderá responder isso. E aí vai uma crítica para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Secretaria Municipal de Assistência Social, sabemos que Renata está há 40 dias no Centro Pop, como coordenadora. Deveria a Centas ter mandado para cá alguém do DPSE ou de departamentos de alta complexidade, até para que pudesse comprometer também em algumas questões. Não menosprezando a Renata, mas é importante que tivesse alguém aqui da gestão que pudesse se comprometer com algumas ações e com iniciativas para com essa população. Entendeu, Sérgio? Eu acho assim, é importante sim debatermos, não estamos aqui para criticar, mas sim para construir juntos. Certo. E eu acho que esse é o primordial. Não adianta ficar brigando, discutindo, quando quem vai sofrer é essa população de rua. Para fechar aqui, Sérgio,
Houve uma pesquisa em 2008 que revelou o seguinte, do MDS ainda, né? Hoje é da Agrária, que revelou o seguinte, que a população em situação de rua é composta predominantemente por homens, 82%, sendo a população de negros 67%, maior do que a população negra brasileira, que é de 50,7%. Segundo o Censo Demográfico de 2010, e que a maioria dessa população é composta por trabalhadores e que exercem alguma atividade remunerada. 70% dessa população exerce uma atividade remunerada. Né? Os principais motivos que os levaram à situação de rua foram 29,8%. Vamos atentar para isso, pessoal. 29,8% desemprego. Conflitos familiares, que foi o meu caso, que vim para as ruas, 29,8%. Alcoolismo e outras drogas, 35%. Então vamos somar, 29 com 28, e os quebrados vai dar quase 60%. Contra 35% de álcool e drogas, Sérgio, e telespectadores. Então assim, se vemos aqui, essas questões sociais são maiores do que álcool e drogas. Mas o que vemos, as políticas que vemos para essa população são no viés de álcool e drogas ou da criminalização. E assim nós não conseguimos avançar nas políticas para essa população de rua. Então que nós possamos buscar esse conhecimento também da política nacional para essa população, que a Centas possa garantir o que foi determinado no concurso público, que é a capacitação dos profissionais que trabalham nos serviços, que até hoje não houve essa capacitação. Tem profissionais que não conhecem não o decreto 7.053, que garanta a política nacional para essa população, e isso é preocupante, porque quando um profissional não conhece o seu público, consequentemente, ele vai tratá-lo, talvez, pelo viés do favor. Não, se você já está aqui comendo e dormindo, ainda quer mais o quê? E não é assim. Não é favor nenhum o que faz com essa população. É direito social garantido no decreto 7.053, de 23 de outubro de 2009, 23 de dezembro de 2009. Muito bom, Vanessa. Justamente a ideia e a intervenção da Jane foi nesse sentido, da gente construir interlocução, né, Renato? Assim, de parte a parte tem que haver um esforço para que a gente some realmente, né, forças para que a situação daqueles que vivem na rua possa ser alterada finalmente, né? Você fala, aqui você está representando o Centro Pop, Renato, mas da sua inserção lá no Poder Público Municipal, o que você vislumbra como iniciativas, como projeção de ações do Poder Público no sentido de construir essa ponte com outros movimentos, visando, né, a emancipação dessa população em situação de rua? A questão da reinserção social, que nós falamos sempre nessa perspectiva, nós trabalhadores da área social, da reinserção social dessas pessoas, ela, como eu já falei, né, ela parte de uma rede e ela tem fatores objetivos e subjetivos, né? Nós, enquanto assistência social, nós trabalhamos na questão socioeducativa, né? Não somos coercitivos, nós trabalhamos com o indivíduo a partir do plano individual de ações, né, que a gente chama de PIA, e nós vamos trabalhar a questão do empoderamento dele pela documentação civil, do acesso à educação, né? Fazer essa ponte e dizer, cabe ressaltar, que não garantimos esse acesso, mas tentamos inserir ele na rede. Então, a questão da saúde, né? E, sobretudo, tem a problemática da drogadição? Tem. Mas uma demanda que surge muito é a questão da saúde bucal dessa população em situação de rua, né, que precisa ser ampliada, não é? Ou seja, consultórios itinerantes, ou seja, né, na solidificação, né, de políticas preventivas de saúde para essa população. Mas, voltando a falar sobre isso, nós, dentro das Centas, também oferecemos o serviço de documentação civil, né, dessa população, com a emissão de RGs. E agora, né, com essa crise que está acontecendo quanto ao acesso à carteira de trabalho, né, e nós sabemos que é importante essa documentação civil, a Centas, sob termo de cooperação técnica, pactuou com o Ministério do Trabalho e, a partir da segunda semana de junho, será confeccionadas as carteiras na Centas, né? Quanto à questão do adoecimento e do exonerações, essa questão profissional, isso aí a gente vê no serviço público do Brasil,
né? O servidor público, ele está lá e ele está prestando todo esse serviço à sociedade, né? De forma que ele está enfrentando, né, uma conjuntura que é desfavorável a ele. E sem falar, né, na questão do sucateamento, né, do Estado brasileiro. E outra coisa é o seguinte, encontrar profissionais que tenham perfil de atuação nessa política, a questão da exoneração, foi o profissional que pediu a exoneração. O profissional até da área do direito pediu a exoneração. Então, ter o contato, a acolhida que preconiza o SUAS, também requer a questão do perfil do profissional para lidar com essa população. Tendo em vista a socioeducação, né, que nós temos, a busca ativa, né, tudo isso. Que a gente possa continuar, então, nesse esforço, né, de busca de solução para essa população em situação de rua. Eu queria concluir com a professora Ana Carerina, mencionando novamente o projeto TC, né, que é uma parceria da universidade com outras instituições, no sentido de favorecer essa autonomia e o resgate de dignidade, perspectiva de vida, né, dessa população. Poderíamos comentar alguma coisa a mais sobre o projeto? Eu acho que o TC é um projeto que eu fiquei próxima recentemente, não é? Em que colegas do curso de Educação Física e do Instituto do Cérebro se uniram a partir de uma iniciativa que começou junto conosco lá na porta do albergue em relação à capoeira, né? Começou ali com a importância da inclusão, de fazer roda, né, como uma iniciativa de grupalidade importante que une, empodera as pessoas e, ao mesmo tempo, trabalha com a autoestima das pessoas, porque isso é importantíssimo. E daí se estende para outros esportes, outras iniciativas culturais e esportivas, né, e agora eles estão vindo à universidade participar dos projetos de extensão envolvendo esportes na universidade, o que eu acho que é uma coisa importantíssima, porque a vida universitária também precisa conviver com a vida lá fora, né? Com a vida que a gente desconhece. Então, essa aproximação desses projetos que nós desenvolvemos aqui dentro a essas pessoas, a gente acredita que já vamos formar profissionais diferentes, mais sensíveis a essa demanda, né? Que talvez os profissionais que hoje estejam na rede não tiveram oportunidade na sua formação. Daí as dificuldades também de lidar e das formas difíceis de lidar, que muitas vezes reproduz, o senso comum, não é? De criminalização dessas pessoas, de medo. A gente vê muito dos profissionais um medo em relação às pessoas e aí cria barreiras de proteção. Enfim, o trabalho de aproximação é importantíssimo. A gente tem vários depoimentos das pessoas em situação de rua de como esse projeto tem ajudado enormemente a ocupar o tempo delas com atividades. Outro momento desse, né, com outros participantes. Sem dúvida. De outras secretarias. Vamos ter ocasião. Gostaríamos de agradecer a participação dos telespectadores, mais uma vez agradecer aos nossos debatedores sobre esse tema de grande dramaticidade na cidade de Natal, a condição da população em situação de rua na cidade de Natal. Obrigado pela sua audiência e esperamos tê-lo na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, aqui na sua TV Universitária.